O inciso 5º, ele trabalha com aquele direito básico da modificação de cláusulas ou, olha a conjunção sendo utilizada e não e, ou a revisão de cláusulas. E aí você vai perceber o seguinte, que se dará a modificação de cláusulas frente a uma prestação desproporcional. Uma prestação desproporcional. E vai ocorrer a revisão de cláusulas diante de um fato superveniente, que é aquele fato previsto, mas não esperado, o que difere de fato extraordinário e imprevisível, e o caso da ocorrência da onerosidade excessiva. Então percebam, para que você venha requerer a modificação de cláusulas, deverá ocorrer uma prestação desproporcional. Ok? Então, haverá uma prestação desproporcional para que haja a modificação de cláusulas. E para que você venha requerer como consumidor a revisão de cláusulas, você deverá estar diante de um fato superveniente que gere uma onerosidade excessiva. O que eu posso afirmar aqui, que prestação desproporcional é sinônimo de lesão. Lesão. Lesão é uma causa concomitante, senhoras e senhores. Lesão é uma causa congênere. O contrato ele já nasce desequilibrado. Ele não se tornou desequilibrado. Ele já nasceu desequilibrado. Então, para que haja modificação de cláusulas, o contrato já deve ter nascido desequilibrado. Ali, a tatuagem que eu posso lhe dizer da lesão. Então, a primeira parte do artigo 6º, inciso 5º, aplica a teoria da lesão consumerista. A teoria da lesão. E lesão não se confunde, gente, com onerosidade excessiva. Difere de onerosidade excessiva. Por quê? Tanto a lesão como a onerosidade excessiva são causas que geram desequilíbrio no contrato. Concordam? Sim. Tanto a lesão, que faz com que o contrato já nasça desequilibrado, assim como a onerosidade excessiva, que faz com que o contrato se torne desequilibrado, geram esse desequilíbrio, geram essa instabilidade no contrato de consumo, só que em momentos diversos. Como eu te disse, na lesão, o contrato já nasce desequilibrado. Na onerosidade excessiva, o contrato se torna desequilibrado. Então, nós temos aqui a situação do desequilíbrio. Um se torna desequilibrado, o outro já nasce desequilibrado. Ambos geram um desequilíbrio, como o próprio nome diz, já um desequilíbrio na prestação desproporcional ou na onerosidade excessiva, porém em momentos diversos. A segunda parte do artigo 6º, inciso 5º, trabalha com uma teoria alemã, que é a teoria da base objetiva do negócio jurídico, que é uma teoria, como te disse aí, que nasce na Alemanha, uma teoria alemã, teoria da base objetiva do negócio jurídico. A doutrina majoritária entende que o Código de Defesa do Consumidor não absorveu a chamada teoria da imprevisão, que é uma teoria francesa, estipulada, por exemplo, lá no artigo 478 do Código Civil. Então, realizando esse diálogo das fontes, essa conversa entre as plurimas fontes legislativas, cita até um enunciado 167 da terceira jornada do Conselho de Justiça Federal, que fala do diálogo das fontes, comparando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, diz a doutrina majoritária que o Código de Defesa do Consumidor não adotou a teoria da imprevisão. Na segunda parte do artigo 6º, inciso 5º, observamos a adoção de uma teoria alemã, a teoria da base objetiva do negócio jurídico. Então, rompida essa base, desestruturada, fraturada essa base objetiva do negócio jurídico, o consumidor poderá pedir, frente a um fato superveniente, que é aquele fato previsto, mas não esperado, ok? E a onerosidade excessiva
requerer a revisão do contrato, revisão das suas cláusulas contratuais. Fato é que o juiz deve sempre manutenir, conservar o contrato em vez de resolvê-lo. Uma abusividade no contrato não faz, por exemplo, que o contrato ele seja um contrato que vai ser resolvido, extinto, não. A busca é sempre de conservar, manutenir o negócio jurídico. Então, com a base, a teoria da base objetiva do negócio jurídico, a segunda parte do artigo 6º, inciso 5º, isso fica bem claro. Agora, há uma divisibilidade no artigo 6º, inciso 5º. Na primeira parte, a teoria da lesão, pela presença de um contrato que já nasceu desequilibrado, em que já há uma prestação desproporcional, e ali se aplica a teoria da lesão consumerista. E na segunda parte, a teoria da base objetiva do negócio jurídico. A título de comparação, se você for trabalhar a teoria da imprevisão, teoria francesa, versus a teoria da base objetiva do negócio jurídico, uma teoria alemã, ambas as teorias vão ser aplicadas em contratos de execução continuada, de trato sucessivo, de execução diferida, que é aquele que se projeta para o futuro e executado de uma única vez somente. Ambos, tanto no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor, vamos observar isso. Não iremos aplicar a teoria da base objetiva, assim como a teoria da imprevisão, nos contratos de execução instantânea. Não posso aplicar. Lá no Código Civil, na teoria da imprevisão, cito o artigo 4, 7, 8, ali é mencionado que, havendo onerosidade excessiva e extrema vantagem para a outra parte, olha que a lei exige, além da onerosidade excessiva, uma extrema vantagem para a outra parte. Isso é totalmente criticado pela doutrina civilista, até no meu próprio livro, no Direito Civil Sistematizado, eu também falo sobre esse assunto. Grandes autores como Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald, Carlos Roberto Gonçalves, Pablo Stouze, sempre criticando essa exigência da extrema vantagem para a outra parte, porque, em regra, a desgraça de um gera a desgraça do outro. O fato de uma pessoa estar em onerosidade excessiva não significa que o outro se encontre em extrema vantagem. Não significa que o outro irá se encontrar em extrema vantagem. No Código de Defesa do Consumidor, não observamos essa exigência. Basta que haja onerosidade excessiva que o consumidor possa, diante do artigo 6º, inciso 5º, segunda parte, requerer a sua revisão de cláusula. Ok? Não há essa presença de exigência de extrema vantagem. Outro ponto a ser mencionado, que o Código de Defesa do Consumidor fala em fato superveniente, que há pouco tempo atrás eu falei para você, é um fato previsto, mas não esperado. O que difere lá no Código de Defesa do Consumidor em que se menciona fato extraordinário e fato imprevisível. Fato extraordinário e fato imprevisível. O que apresenta clara diferença para um fato superveniente. Então, a título de comparação, podemos aí distinguir a teoria da imprevisão da teoria da base objetiva do negócio jurídico. E mais, na teoria da base objetiva do negócio jurídico, rompida essa base, o consumidor poderá pedir o quê? A revisão da cláusula. Lá no Código Civil, na teoria da imprevisão, no 478 do Código Civil, se fala em resolução. E resolução é sinônimo de extinção do negócio. Agora a gente pode aplicar aquele velho ditado, né? E as jornadas de direito civil do Conselho de Justiça Federal caminham nesse sentido. Quem pode o mais, pode o menos. Se o cara lá no Código Civil pode pedir a resolução do contrato, o que impede dele buscar a revisão contratual? Visto que a regra é sempre de eu conservar, de manutenir o negócio jurídico. Então percebam, o que nós estamos focando aqui são alguns direitos básicos com maior incidência nos certames espalhados pelo país. Nós estamos diante aqui da sua turma para promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, mas poderíamos estar falando isso para a magistratura, para a defensoria, para a própria advocacia em si, você que advoga no direito do consumidor, que trabalha com o direito do consumidor no seu escritório, essa é uma grande realidade. Esse artigo 6º, inciso 5º, ele é muito aplicado no cotidiano forense. Muito aplicado no cotidiano forense. Então, fiquem ligados aí no artigo 6º, inciso 5º, e com essas comparações que eu fiz nesse diálogo do Código Civil com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Ok? Nós vamos aqui trabalhar mais um inciso que considero, reputo, de grande relevância, que é o inciso 6º do artigo 6º, que fala da prevenção barra reparação dos danos. Prevenção barra reparação dos danos. Ok? Prevenção e reparação dos danos. Perfeito? Bom, quando se fala em prevenção, e reparação dos danos, percebam vocês, tá? Percebam vocês que há uma preocupação do Código de Defesa do Consumidor, e aí isso fica claro com a tutela preventiva e a tutela reparatória, compensatória, e há uma ideia protetiva no Código de Defesa do Consumidor, esse transparente no artigo 6, inciso 6, que há uma tutela preventiva de se prevenir danos, e caso ocorram danos, caso haja violação daquele dever originário de se não causar danos a outrem, aquela máxima do neminem laedere, de você não causar danos a outrem, se violado essa máxima, nasce o dever de você reparar o injusto. Então há uma prevenção, sim, mas havendo propriamente o dano em si, haverá a necessidade de repararmos esse injusto causado, compensarmos esse injusto causado. Porque sabemos que para os danos morais, eu particularmente entendo que eu não consigo reparar. Se fala em reparação de um dano moral, mas tecnicamente, na minha opinião, deveria se falar em compensação. Porque eu não reparo, eu não consigo trazer o status coante da pessoa, mas eu busco compensar o abalo sofrido por ela, por exemplo. O abalo sofrido por ela. Tá? E que danos são esses? Claro, nós conhecemos clássicos danos, os velhos danos, como podemos dizer, como dano material, ou como se diz lá na terrinha, na minha terrinha também, que eu tenho que dizer que eu sou português também, né? O dano patrimonial, gente, o dano patrimonial, que aqui ele vai ser chamado de danos emergentes. E o que? Lucros cessantes. Sabemos claramente que o dano emergente é a perda no patrimônio já existente, ok? Esses danos paralelos dentro do link geral, que é o dano material, esse desmembramento de danos, né? A ideia dos danos emergentes de um lado, lucro cessante do outro, eles têm que ser comprovados, eles não são presumidos. Deve haver comprovação através de planilha na distribuição da sua inicial, da sua exordial, da sua peça vestibular. Ali você tem que provar o dano emergente, o dano aí chamado de lucro cessante. O que é o dano emergente? O dano emergente nada mais é do que a perda no patrimônio já existente. Dano emergente é a perda no patrimônio já existente. E o que são os lucros cessantes? O próprio nome já diz, gente. Lucro. Lucro é algo futuro. Trata-se de algo futuro. Lucros cessantes é aquilo que você deixou de ganhar. Então isso tem que ser provado, isso tem que ser comprovado para que você busque a reparação, sim, do dano material. Porque aí sim eu consigo trazer o status coante da pessoa, o estado primitivo. Quanto que você teve perda aqui? Então eu vou lhe reparar. Então, o dano material, danos emergentes e lucros cessantes. Nós temos o dano moral, gente. E aí eu vejo, principalmente eu que advogo, não é? Advogo no escritório Silvio Tostes, Sobral Pinto, no estado do Rio de Janeiro. Eu vejo muitos advogados, e considero isso uma breguice, desculpa pelo termo, né? Mas uma breguice de advogados conceituando dano moral em laudas e laudas e laudas e laudas. Para quê? Para que isso, o juiz sabe o que é dano moral. Então, podemos sintetizar o dano moral em uma simples frase. É a violação de um dos direitos da personalidade. Violação
de um dos direitos da personalidade. Então, violado um dos direitos da personalidade, e aí cito lá o artigo 11 do Código Civil, que trabalha com os direitos da personalidade, que não traz ali no artigo 11 um rol taxativo, é um rol exemplificativo dos direitos da personalidade, não é verdade? E aí temos a ideia do dano moral. E destacamos que a nossa jurisprudência menciona que o dano moral não será observado quando houver um mero constrangimento, um mero aborrecimento. Recentemente, o STJ, na minha simples e pequena opinião, não trouxe um julgamento técnico para mim. Disse que o caso de atraso na entrega de imóvel não acarreta dano moral. Eu não consigo visualizar isso, porque na minha simples opinião, o atraso na entrega do imóvel, e aí temos que, claro, analisar o caso concreto, gera, sim, dano moral. E, na minha opinião, um dano moral em ré ipsa, um dano moral presumido. Não há necessidade de comprovação de que aquela pessoa está sofrendo um abalo, por exemplo. Bom, é fato que agora nós vamos analisar grandes súmulas relativas ao dano moral, súmulas importantes do Superior Tribunal de Justiça, do nosso Tribunal da Cidadania. Perfeito? Vamos então às análises das súmulas.